E aí, pessoal, beleza? Hoje de volta aqui, então, com mais uma prova IBAN, tá? Eu sei que a visualização dela tá um pouquinho complicada, porque a gente sabe que essa banca não disponibiliza essas provas online, né? Então, as provas da IBAN que eu tenho são provas que os inscritos mandam para mim quando eles fazem essas provas, tá? Eles tiram foto do caderno de provas e mandam para mim no meu WhatsApp. Então, essa daqui é uma prova da IBAN que foi aplicada esses dias, eu acho que há uns 15 dias atrás, ou uma semana talvez, na Bahia. E um inscrito me mandou, tá? Então, eu vou resolver essa prova e comentar com vocês. E eu espero que seja de muita ajuda, porque a gente tem a prova, o concurso do IBAN de Saquarema agora, né? Quer dizer, era para ser agora, dia 10 de dezembro, mas eu vi lá no grupo que os professores estão comentando que parece que foi adiada para final de janeiro, 28 ou 29 de janeiro, alguma coisa assim. Então, vocês tem uns que estão achando bom, tem uns que estão achando ruim, mas vocês vão ter mais tempo de estudar. Inclusive, eu vou deixar o link do meu preparatório para esse concurso da IBAN, tá? Da parte de gramática de inglês que eu tenho. Eu fiz um preparatório com alguns conteúdos específicos de gramática de inglês, que se repetem bastante nas provas da IBAN. Então, se vocês quiserem depois adquirir, eu vou deixar o link ali na descrição. Vou deixar o link também para o nosso grupo dos teachers lá no WhatsApp. Vou deixar o meu WhatsApp particular, na verdade, o profissional, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo para fazer alguma revisão, alguma aula específica de algum conteúdo, tá? Lembrando que eu não dou curso, tá? Não é um curso assim, eu quero fazer, aprender a falar. Não. São cursos específicos de conteúdos. Eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer um concurso, eu vou prestar o Enem, eu preciso reforçar minha interpretação de texto. Esses dias até a gente teve 3 turmas de interpretação de texto. Eu vou fazer um concurso da banca tal, eu preciso reforçar tal conteúdo. São aulas, assim, bem pontuais que eu trabalho, tá? Então, depois eu vou deixar os contatos ali na descrição, se vocês quiserem, e também o link para esse curso preparatório IBAN que eu disponibilizei na plataforma da Eduz, tá bom? Então, vamos começar aqui com essa análise e resolução dessa prova da IBAN, tá? Então, aqui no primeiro texto, eles falam do inglês, né, que é falado na África, como eles abandonaram as línguas indígenas, as línguas nativas da África para adotar o inglês, porque o inglês ele tem mais prestígio, né? Deixa eu trocar aqui a minha caneta. Ele é associado com o poder, porque vinha da Inglaterra, né? Em muitos países da África eram colônias britânicas. Então, como os alunos sentiam vergonha, né? Como foi colocado isso, foi incutido, na verdade, né? Na cabeça das pessoas que era vergonhoso falar a sua língua nativa, e eles eram punidos por falar a sua língua nativa, e eles eram proibidos, por exemplo, aqui fala no Quênia, que eles eram proibidos de falar as suas línguas nativas na escola. E inclusive aqui dá o exemplo que um método popular de punição era fazer os alunos carregarem uma caveira de algum animal morto, provavelmente pendurado no pescoço, eu deduzo, né, durante o dia, para identificar que aquele aluno se atreveu a falar a sua língua nativa, tá? Então, com isso, o que aconteceu? Esses idiomas não se desenvolveram, não há professores especializados em ensinar esse idioma, esses idiomas, né? E estão se perdendo, né? Porque não são usados, não são estudados, não são desenvolvidos, enfim. Então, baseado nesse texto, nós temos aqui a pergunta. A afirmação correta, de acordo com o texto acima, é. Então, eu tenho aqui 4 afirmações, tá? Então, diz aqui que o desenvolvimento das línguas nativas nos países africanos pode ter sido estimulado depois de adotar o inglês como idioma oficial? Não, porque não foi estimulado, né? Os idiomas africanos foram considerados uma ameaça para o inglês? Não, eles não foram considerados uma ameaça. A língua inglesa foi adotada pelas colônias britânicas devido ao seu prestígio e poder, é exatamente isso que fala ali, né? Apesar do fato das línguas indígenas terem se desenvolvido, não, elas não se desenvolveram. Então, na verdade, aqui é a letra C.
Eu não tenho essa prova em PDF, tá? Ou eu não tenho o link dessa prova para deixar ela na descrição para vocês fazerem o download. Mas se vocês quiserem, me chamem no WhatsApp que eu mando as fotos para vocês sem problema nenhum, tá? Ou entrem no grupo lá dos teachers que eu mando sem problema nenhum. Então, aqui é a resposta C, né? Que fala que devido ao seu prestígio e poder. É exatamente o que fala aqui, né? Ó, prestígio associado ao prestígio e ao poder, tá? Questão 2. Depois de ler o texto acima, nós podemos dizer que o autor pretende. O que ele pretende com esse texto, né? Mostrar que os professores especializados são essenciais para melhorar a educação na África? Não. Compartilhar o seu otimismo em relação ao futuro das línguas indígenas? Não. Convencer que o inglês tem sido muito útil nos países africanos? Não. Criticar o status atual, ó, cuidado com essa palavra, né, que é um falso cognato, current, é atual, do desenvolvimento das línguas africanas, sim, né, ele está criticando, tá, que o inglês tomou conta, né, e todo mundo se esqueceu dos idiomas indígenas. Gente, como o IBAN gosta dessa palavrinha, hence. Hence é um conector, tá, ele significa por isso. Mas não tem um concurso, uma prova da IBAN que não tem uma pergunta com hence. Então, decore. Se você ainda não decorou, decora, tá? Porque vai cair na tua prova da IBAN. Hence. Depois você pode até me chamar lá, quando você fizer o concurso da IBAN, se não cair, você me chama lá no WhatsApp e diga, Silvia, você mentiu, não caiu. Mas, cara, toda prova da IBAN que eu faço análise aqui, que eu corrijo, tem uma pergunta com hence, pergunta qual outro conector que eu posso substituir sem mudar o sentido. Eu não vou nem ler a pergunta, porque é o B, therefore, tá? Se pede para substituir corretamente hence, é therefore. Não precisa nem ler a questão, porque vai ser essa a resposta. É incrível, eu não sei quantas provas da IBAN eu já tenho ali no meu canal, mas é sempre hence e a resposta é sempre therefore. Mas tudo bem, vou ler por desencargo de consciência, né? Porque depois vão dizer... Então, hence there is a shortage of teaching materials and trained teachers in the vernaculars, que aqui está no caso seriam as línguas indígenas, né? Por isso há uma falta de materiais de ensino e professores treinados nas línguas nativas, nas línguas indígenas. Então, o hence poderia ser substituído corretamente por therefore, não tem outra resposta possível aqui, tá? É therefore, grave isso. Aqui nós temos um texto muito interessante, já é outro texto, olha, eles focaram muito na interpretação, tem gramática, mas tem muita interpretação também. Aqui tem um texto, então, de um nativo americano, tá? Um indígena norte-americano, líder dessa tribo aqui, que eu não vou me arriscar a falar o nome, numa resposta que ele deu a uma oferta do governo do estado da Virgínia, que se ofereceu para educar alguns jovens indígenas dessa tribo. Então, essa foi a resposta que, digamos, o cacique da tribo deu ao governo da Virgínia, tá? Então, ele agradeceu, ele foi muito educado, né, nas palavras dele, dizendo que ele agradecia a preocupação do Estado em educar esses jovens, mas que, na verdade, ele achava que não era relevante, porque alguns jovens que eles já tinham mandado uma vez para a faculdade que eles estavam oferecendo, quando voltaram, eles não sabiam fazer nada do que era válido para a tribo, né? Eles não sabiam, quer ver aqui, ó, eles não sabiam viver na floresta, eles eram péssimos corredores, eles não conseguiam sobreviver ao frio e à fome, eles não sabiam construir uma cabana, eles não sabiam matar um veado, eles não sabiam matar um inimigo, eles não sabiam mais falar o idioma deles. Então, quer dizer, eles não eram mais caçadores, nem guerreiros, nem conselheiros. Então, quer dizer, eles não valiam para mais nada na tribo, porque eles foram receber a educação dos brancos, no caso, né? Então, para essa oferta, ele estava recusando essa oferta de uma maneira muito gentil, muito educada, e se oferecendo, então, a pegar alguns jovens brancos e levar para a tribo dele e educar da maneira indígena. Então,
E aqui ele diz aqui no final, né? And make men of them. E torná-los homens. Então, foi uma resposta bem educada e, ao mesmo tempo, um cutucão, né? Então, aqui, ó. Os índios queriam deixar claro que... O que eles queriam deixar claro? Que eles acreditavam que os homens brancos estavam cheios de boas intenções, que eles sabiam que as faculdades das províncias do norte eram as melhores, que eles estimavam o tipo de ensino dessas faculdades. Lembrem-se que colleges é um falso cognato, colleges são universidades, são faculdades. Eles não sabiam como agradecer os brancos por tal oferta gentil, por tal oferta, né? Na verdade, não. Eles sabiam que eles estavam com boas intenções, mas essas boas intenções para eles não serviam de nada, né? Porque para eles não iria fazer diferença essa educação do homem branco para quando esses rapazes voltassem para a tribo. Mas eles reconheciam que eles tinham boas intenções, tá? Aqui então fala, ó, os jovens dessa tribo que foram educados pelos homens brancos não retornaram à sua tribo, não aprenderam nada, não sabiam falar inglês ou não aprenderam nada de útil para a sua vida nativa, para o seu mundo nativo, né? Então, eles não aprenderam nada de útil. Para eles, eles não serviam para mais nada, porque eles não sabiam fazer nada do que a tribo precisava que eles fizessem, né? Eles foram educados para viver como um homem branco, né? E isso para eles não era nada. 6. And you will therefore not take it amiss. Isso daqui é uma expressão, é uma frase que está lá no meio do texto. E take it amiss é uma expressão que seria o nosso não levar a mal, tá? Levar a mal. Não se ofender, tá? E você, portanto, não vai levar a mal. Essa idiom apresentada na frase significa, então, não vai se ofender, tá? É a letra D. To be offended. Quer dizer, você não vai levar a mal essa recusa. Ele está fazendo uma oferta boa, eu sei que você tem boas intenções, mas eu não vou aceitar, e nem por isso você vai levar a mal, tá? O cacique, então, aqui o chefe da tribo, né, educadamente recusou a oferta do homem branco e fez outra oferta, não disse a ele o quanto ele estava grato por isso, não, ele disse, porque ele agradeceu várias vezes. Não deu uma razão para recusar, não, ele justificou a recusa e aceitou um fundo para a educação dos jovens, não. Ele fez outra oferta, né? Ele se ofereceu para educar, então, jovens brancos, né, na tribo. Para descrever a fala do chefe indígena, qual palavra é inadequada? Veja bem, inadequada, não é a correta. Orgulho, sabedoria, medo ou sagacidade. O it é aquela inteligência com bom humor, os dois juntos, tá? Sagacidade. Então, quer dizer, a fala dele teve orgulho, teve sabedoria, teve sagacidade, mas em momento algum ele demonstrou medo do homem branco, né? Ele foi muito inteligente nas suas palavras, na colocação das suas palavras, em como recusar essa oferta, em como fazer uma oferta, né, uma contraproposta. Ele soube usar muito bem as palavras, então teve muita sagacidade, mas em momento algum ele demonstrou medo do homem branco. Agora aqui, ó. A partir daqui, elas não têm nada a ver com o texto, né? As questões não têm nada a ver com o texto. Essa número 9 aqui, presta atenção. There are a lot of English verbs that look or sound alike, but have very different meanings. Cara, isso daqui também se repete muito, né? Então, tem muitos verbos em inglês que parecem ou soam parecidos, mas têm significados diferentes. The option in which the verb is being used correctly is. A opção na qual o verbo está sendo usado corretamente é. Daí nós temos aqui, ó, late, late, light e late. Bom, eu tomei a liberdade de fazer uma observação aqui para vocês desses verbinhos aqui que a gente confunde bastante, tá? Então, vamos pegar uma cor aqui, vamos pegar um vermelhinho.
e vai aparecer, quer dizer, eu acho que não vai aparecer muito, mas tudo bem. Então, eu tenho 3 versões, digamos, né, desses verbos. O primeiro é o lie. O lie, quando ele for regular, ele significa mentir. To say or write something that you know is not true. Mentir. Dizer ou escrever alguma coisa que você sabe que não é verdade. Então, ele é lie, lied, lied, tá? Regular. Por exemplo, don't lie to me. Não minta para mim. He lied about having a university degree. Ele mentiu sobre ter uma formação universitária. Já vou chamar atenção aqui, ó, para o A na frente de university, porque foi, nossa, quando alguns alunos viram isso lá no meu preparatório para o IBAN, o A na frente de vogal, piraram, né? Gente, é som, não é letra, tá? Então, aqui, you é som de consoante, então eu uso a university, a uniform, tá? Mas não é o caso aqui. Então, lie regular é mentir. Daí eu tenho o lie irregular, que é lie, lay, lane. Isso daqui é to be or to put yourself in a flat position so that you are not standing or sitting. Então, é você estar ou se colocar numa posição flat, horizontal, vou dizer, tá? Flat seria achatada, né? Horizontal. De maneira que você não esteja em pé ou sentado. Ou seja, é você deitar, tá? É deitar. Ou ser colocado deitado, né? She lay é o passado, ó. She lay in bed listening to music. Ela deitou na cama ouvindo música. Lie there for a bit until you feel better. Deite ali um pouquinho até você se sentir melhor. Então, lie, lay, lane é deitar. E eu tenho o verbo lay. Veja bem, lay, que é irregular, laid, laid, que é to put somebody or something in a particular position, especially when it's done gently or carefully. Que é colocar alguém ou alguma coisa numa posição particular, especialmente quando é feita gentilmente ou cuidadosamente. Ela, ó, she laid the baby down gently on the bed. Ela colocou o bebê gentilmente na cama. Red roses were laid at the memorial. Rosas vermelhas foram colocadas no memorial, quer dizer, foram deixadas, foram colocadas gentilmente no memorial. Então, eu tenho o lay e o lie, que é deitar ou colocar nessa posição horizontal. Então, qual que é a diferença de usar um e usar outro? A questão do objeto. Então, eu posso ter lay mais o objeto. She is laying the baby on the couch. Ela está deitando o nenê, o bebê, no sofá. O lie também pode ser deitar, repousar, mas não vai ter objeto depois. She is lying on the beach. Ela está deitada na praia. Eu não tenho objeto depois. Aqui eu tenho, ó, she is laying the baby. Eu tenho objeto, tá? Objeto. Aqui eu não tenho objeto. Ela está deitada na praia. Simples assim, é intransitivo, tá? Eu esqueci de colocar aqui, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que o lay também pode ser botar ovos, né? O lay aqui, de laid, laid, também é de botar ovos, tá? Então, birds, insect, fish, é lay eggs. Lay eggs, tá? Botar ovos, tá? Eu esqueci desse significado aqui. Então, o lay, laid, laid também é botar ovos. Então, você tem que analisar esses significados aqui para poder responder aquela número 9, tá? Então, vamos ver aqui a número 9, mais para cá. The children laid to their aunt. Não, aqui se você está dizendo mentiu, se ele mentiu para a tia dele, as crianças, perdão, deles, teria que ser lied, tá? Porque ele é regular. Mentira é regular.
I've just laid the documents on the shelf. Eu acabei de colocar os documentos na prateleira. Aqui tá certo. Vamos ver as outras. It's so weird that the ducks laid a lot of eggs yesterday. Não, os patos, eles não mentem muitos ovos, né? Eles colocam. Então, aqui seria laid. Então, essa está errada. The little boy laid on the sofa. Não, não, porque aqui eu precisaria do objeto. Aqui teria que ser lay, o passado, né? Confusão, né? Aqui era lay. Deixa eu ver aqui. Eu fiz minhas anotações. Aqui era lay, ó. Porque eu não posso, porque eu não tenho o objeto depois, então não pode ser o leito. O leito precisa do objeto, tá? Aqui é o passado do lie, deitar, sem objeto, tá? Então aqui tem que ser lay. Aqui, ó, tem a anotação aqui, ó. Aqui, ó, sem objeto, tá? Ah, e aqui, ó, para quem não sabe, isso aqui é o gerúndio, tá? Quando você tem um verbo que nem esse daqui, monossilábico, com IE, quando você coloca o ING, você tira o IE, troca por Y e coloca o ING, tá? Line. Isso também vai acontecer, por exemplo, no verbo morrer. Die, fica dying, tá? Para quem não sabe, tá? Então, mais um ponto aí. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, a certa aqui é a letra B. Ficou confuso, né? Mas é que aqui seria o passado do mentir, lied. A B tá certa. Aqui seria laid, que é de colocar, botar ovos e não mentir. E aqui não pode ser o laid, tem que ser o passado do lie, de deitar, porque eu não tenho o objeto depois, tá? Isso aqui tem que estudar. Wish. Olha aqui. Wish. Wish eu tenho basicamente 3 estruturas, mas geralmente eles pedem 2, tá? Vamos colocar aqui, ó. Se eu tenho, vamos pegar uma outra cor aqui. Wish mais simple past, eu quero mudar o presente. Deixa eu ir um pouquinho mais para cá. Mudar o presente, tá? Eu quero mudar alguma coisa no presente. Eu quero que alguma coisa do presente seja diferente. Por exemplo, I wish I were. Antes que alguém fale alguma coisa, pode ser was, tá? Pode ser os dois. I wish I were taller. Eu gostaria de ser mais alta, mas eu não sou. Então, como é uma coisa que eu quero mudar no presente, eu uso com simple past. Se eu usar o wish com o past perfect, eu quero mudar algo do passado. É claro que eu não tenho como mudar, né? É uma maneira de falar. Quero mudar o passado. Então, por exemplo, I wish, eu vou usar com past perfect. I had gone to that party. Eu gostaria de ter ido naquela festa, mas eu não fui, tá? É uma coisa do passado que eu gostaria que fosse diferente, que eu gostaria de mudar, mas não tem como. Então eu uso com o past perfect. Então as duas únicas opções são simple past ou past perfect, tá? Então eu vou ler a frase aqui, ó. We wish to Italy when we got married. Nós gostaríamos de ter ido para a Itália quando nós nos casamos. É no passado, eu quero mudar alguma coisa do passado. Então vai ser a B. Não tem como ser will, não tem como ser present perfect, eu já elimino essas duas de cara, porque eu só posso usar ou simple past ou past perfect. E como é uma coisa que eu quero mudar no passado, é o past perfect.
O substantivo que tem plural irregular. Bom, mouths, bugs, sources, halves. Aqui muda para ver, né? Metades. Então, D. Relative clause. Relative clause são os pronomes relativos, eu uso who para pessoas, which para objetos e animais, that eu posso substituir os dois desde que não esteja em vírgulas, entre vírgulas, né? Então aqui vamos analisar qual está gramaticalmente correto. This is the man who wallet. Nossa, who wallet é brabo, né? Porque é cuja carteira, né? Então aqui não pode ser who, eu estou dando uma ideia de posse, teria que ser whose. Whose wallet was found on the floor. Acho que vou mudar para o vermelho aqui. Cuja carteira foi encontrada no chão. Então, essa está errada. The child dead father. A criança cujo pai, mesma coisa, indica posse. Whose father is abroad. The only people to whom the police officer wanted to speak have just left. Essa está certa a princípio. The only people to whom. Quando eu tenho preposição, eu uso whom. As únicas pessoas com quem a polícia quer, o policial queria falar, acabaram de sair. Essa tá certa. Mr. Thompson is one of those teachers which não, né? Mr. Thompson é pessoa, então teria que ser who, né? Então acerta a letra C. Connectors. When we use connectors appropriately, we organize what we say in a more logical, understandable way. Read this descriptive text about Majorca, the largest island in the Balearic Islands archipelago. Nossa, eu nunca tinha falado essa palavra em inglês. In Spain. Mallorca has splendid beaches as well as some beautiful views of the sea. Moreover, it is one of the most popular summer resorts in Spain. Apart from that, the climate is usually mild in the winter. Bom, aqui eu tenho 3 connectors, né? Tenho as well as, assim como moreover, além de, apart from that, além disso. Os 3 são de adição, né? Isso aqui eu tenho que saber. The 3 connectors used in the description above denote addition. Não tem o que falar, gente. Se você sabe que as well as é addition e já caiu isso em outras provas, várias provas que a gente já fez, que eu já fiz aqui no canal, tem o as well as como adição, só pode ser os outros também, porque eles estão, os 3 vão ter o mesmo sentido, né? Então, addition. Vai cair um temporal aqui agora, eu só espero que não saia a luz. Ok, vamos continuar. 14, phrasal verb. Everybody loves phrasal verb. Do without. Phrasal verb consists of a verb with a preposition or adverb or both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts. Pay for, work out, and make up for are all phrasal verbs. Tá? You would sooner do without an iPhone than pay... Ó, isso aqui é muito importante, ó. Than pay all that money for one. Então, ouviu alguma coisa do without an iPhone do que pagar todo esse dinheiro por um. Então, quer dizer, provavelmente ele não vai comprar do que pagar todo esse dinheiro por um. Está dizendo que ele não vai pagar todo esse dinheiro por um iPhone. Então, o que é o do without aqui? Que logo ele vai comprar? Não, porque está dizendo que ele não vai pagar. Would never buy an iPhone, é o mais provável. Is going to buy an iPhone? Não, está dizendo que ele não vai. Do que pagar? Do que pagar quer dizer que ele não vai pagar. Ele acha que o preço é justo, mas ele não pode pagar? Não, né? O que é o do without? Do without é você ficar sem alguma coisa, você viver sem aquilo, você se virar sem alguma coisa, tá? Então, é o B. Reported speech. Cara, quando eu falo que quando cair reported speech vai cair imperativo, tá aqui, ó. Don't tell. Não precisa nem olhar. Don't tell, no indireto vai ficar not to tell, tá? Acha isso daqui na frase. Tá aqui, ó.
not to tell. Nem lê as outras. A não ser que tenha mais uma, né? Não. Então, essa daí. Aqui vai falar dos pinguins, do casalzinho de pinguins, que tem mais ou menos 20 milhões de casais de pinguim. Embora isso cobrisse uma área geográfica enorme, eles ficam todos concentrados na região litorânea, encolhidos por causa do frio. Os pinguins imperadores podem alcançar uma densidade de 19 aves por metro quadrado. Tá? O tempo, quer dizer, a hora certa do acasalamento é crucial, tá? Porque eles têm que ter os bebês, o pinguinzinho, né? Tem que eclodir o ovo bem certinho quando ele é capaz de se defender e quando a comida está mais abundante, né? Senão ele vai morrer de fome. Então, esse texto é baseado em fatos e o propósito é apresentar uma verdade através de uma fonte, né, confiável. Então, que tipo de texto que é? Expository, né? Essas questões eu não gosto, eu gosto da questão de gramática, mas tudo bem. A good hearty laugh will always induce the brain to block the manufacture of immune suppressors. Passive voice, amo voz passiva. Tá, passive voice, localiza o verbo. Will always induce. Então, na voz passiva, isso vai ficar will, tem que ter o will. Se não tiver o will, nem olha para a alternativa, tá? Will always be induced. Primeira coisa, procura as que tem will. Essa tem, essa não tem, tira fora. Essa tem, essa não tem, tira fora. Beleza, já ficou só com duas, tá? Além do will, eu tenho que ter o be, tá? Porque a fórmula da voz passiva é o be em qualquer tempo, mais um verbo na terceira coluna, ou particípio passado. Então, eu tenho que ter o be. Aqui eu não tenho o be. Will always be induced, tá aqui. Amo voz passiva. Uma das minhas matérias favoritas. Falsos cognatos, né? Major, tá? All major growth. Major é no sentido de importante, principal, não é maior, tá? Então, cuidem, cuidem, é main, importante, tá? A resposta. Principal, importante, relevante, não tem nada a ver com maior. Cuidado, isso aqui é um falso cognato. Aqui fala do sistema imunológico, né? Então, de um teste que eles fizeram com alunos de odonto, pelo jeito, que eles deram uma proteína que não era prejudicial para treinar, para analisar a produção de anticorpos, né? Nos dias que eles estavam de mau humor, diferente dos dias que eles estavam de bom humor e tal. E aqui, o que o IT está substituindo, né? This led to the hypothesis that even small variations in daily moods influence it. Então, o uso do it faz referência ao quê? Bom, isso levou à hipótese que até mesmo uma pequena variação no humor diário influenciava ele. Ele o quê? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. There was relatively low antibody production on days of bad mood, while days of good mood coincided with a stronger immune response. Tá. Não é o journal, tá? Não é a hipótese e não é os moods, porque daí seria them, no plural, né? Só pode ser o sistema imunológico. Influencia o quê? Influencia o sistema imunológico. Pelo contexto, você já deduz, né? 20. Being a teacher for a long time, I'm used to. I'm used to. Isso daqui exige um verbo com ing, tá? I'm used to dealing. Estou acostumada a lidar. I'm used to dealing. Uma foto saiu até o volante aqui do carro. Ó, isso daqui tem lá no meu preparatório. Adjetivos
compostos, adjetivos com números, né? It took them quite a long time to get here. It was a... Foi uma viagem de 3 horas. Como é um adjetivo, 3 eu vou colocar hífen e eu não vou colocar no plural, porque adjetivos não tem plural em inglês. Então, é 3-hour journey. If clauses. If. Como é que eu vou saber o if? Vou aqui no resultado. Eu não tenho a condição, eu vou no resultado. I would have taken. Isso aqui é o terceiro condicional. Tá? É o terceiro caso. Se eu tenho would have taken, eu vou ter past perfect aqui. Na questão do if. Past perfect, tá? O past perfect é o had mais um verbo na terceira coluna. Então, não, não, não. Letra B. Past perfect. Connector de novo. Choose the appropriate use of the connector so as to combine the following statements into one sentence. Então, eu tenho duas frases, eu tenho que combinar em uma só, unindo elas com um conector correto. The man was told to get off the bus. Foi dito ao homem que saísse do ônibus. He had no paid tickets and no money. Ele não tinha nenhum vale e nem dinheiro. The man was told to get off the bus whether... Se ele não. The man was told to get off the bus, although he had... Não, embora ele tivesse, não. The man was told to get off the bus so that... Para que ele... Não. The man was told to get off the bus since he had... Já que ele não tinha... The connectors in spite of and despite have similar meaning. Apesar de, né? The sentence in which the use of one of them is grammatically correct. Gramaticalmente correta. Uma coisa que eu tenho que saber, que depois de in spite of e despite, se vier verbo tem que estar com ing, tá? In spite of take, não, taking. Despite had, não, despite having. In spite of having. Essas três estão erradas, só sobra A. Precisa ter ing, gente, tá? The old woman said, I have cared to live in that place. Esse I have cared eu acredito que deve ter dado confusão para muita gente, porque tá assim no sentido de eu me importei, né? Eu me importei no sentido assim de que não me fez bem, sabe? Eu me importei, eu me incomodei, isso me incomodou, eu me incomodei de morar naquele lugar. Então, quer dizer que ela preferiria ter morado em outro lugar, tá? É nesse sentido que eu tenho cared aqui. Isso daqui é muito vocabulário, é muito conhecimento de idioma, tá? Então, seria I would rather live somewhere else. Eu gostaria de morar em outro lugar. É nesse sentido que tá o care. I was really surprised that Pamela and Jack weren't at the meeting yesterday. Fiquei muito surpresa que eles não estavam na reunião ontem. Bom, se é passado, né? Eu vou usar no passado. Então, aqui está no presente, aqui está no presente. Isso daqui não existe, porque eu não posso colocar o verbo no passado junto com o modal. Só me sobra a letra C, né? Eles podem não ter sabido da reunião, né? Não ter tido conhecimento. Se uma teacher tem o objetivo de ligar as duas habilidades de leitura e listening, uma atividade efetiva pode ser o quê? Bom, essa daqui eu fiquei um pouco na dúvida, mas o gabarito diz que é o jigsaw reading, né? Que é aquela que você divide os textos, dá um pedacinho para cada aluno, e cada um decora o seu texto e vai passando nos grupos e lendo e tal. Mas tudo bem. Essa parte já não é a minha especialidade, tá? Mas o gabarito traz como jigsaw. Jigsaw é quebra-cabeça, né? Então, você tem um texto, você recorta ele para os alunos organizarem de volta. Mas tudo bem. Já essa daqui já é mais... When preparing reading comprehension activities, the English teacher must take into consideration
The importance of proper procedures to develop the students' powers of inference. Inferência, né? Isso daqui é questão de interpretação de texto. Among the actions below, the appropriate one for that goal is. Então, entre as ações abaixo, qual é o objetivo apropriado para você fazer os teus alunos fazerem essa inferência do texto, né? Então, isso a gente trabalha na aula de interpretação, né? A gente trabalhou naquelas turmas de interpretação que a gente estudou juntos, né? So, encourage the students to anticipate the content of a text from its title and illustrations. Quem fez o cursinho de interpretação comigo lembra, né? Que eu falei para vocês. Olhem o título, tentem deduzir o que vai falar o título, olhem se não tem nada grifado, se não tem nada em negrito, se não tem nada em itálico, se não tem nada entre aspas, vão lá na fonte do texto, ver de onde foi tirado. Então, pelo título, por todas essas informações, vocês conseguem, de repente, inferir o que vai vir, antecipar o que vai vir no texto, né? Até eu dei o exemplo da Halloween, o título, né? Halloween. O que você pode deduzir? Bom, quase derrubei o microfone. Pode ser que fale sobre a origem da Halloween, sobre o porquê das fantasias, sobre o trick or treat, enfim, né? Então, você já faz uma inferência, você antecipa o que pode vir no texto. There are several important aspects to be considered when helping students become more proficient readers, such as... Bom, se você quer que teus alunos se tornem melhores leitores, né? Soletrar e identificar o som das palavras não vai ser. Com certeza, explore the function of the connectors, né? Do que ficar repetindo modelos e exemplos, tá? E a 30. Considering the studies on foreign language teaching methodology, its historical and cultural aspects, it's correct to say that. Essa daqui, mesmo sem estudar, você consegue deduzir, né? Currently, the English language is being widely used as a tool for communication among people in the globalized world. É óbvio, né? Não tem como ser as outras, tá? Você não vai enfraquecer a cultura de um aluno por ele estar aprendendo inglês. Você não tem que estudar antes a gramática para aprender uma língua estrangeira e da onde que não é possível ensinar a língua estrangeira numa escola pública, né? Então, aqui você deduz até sem estudar. Pessoal, obrigada para quem me acompanhou até aqui no final do vídeo, tá? Eu sei que está um pouquinho ruim a visualização da prova, mas como eu falei, se vocês quiserem, me chamem ali no WhatsApp que eu passo as fotos para vocês. Queria agradecer muito quem me mandou essa prova, tá? O pessoal que está inscrito no canal, o pessoal lá do grupo dos teachers. Por favor, se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem, tá? Vocês me ajudam a crescer com o canal, porque é difícil, quando é um canal que coloca coisas menos importantes, eles crescem bem mais rápido do que um canal que visa educação. Então, por favor, se vocês puderem curtir, já me ajuda bastante, compartilhar e se inscrever no canal, ajuda muito. Não se esqueçam de se adicionar, entrar lá no grupo dos teachers. Se vocês precisam de um reforço em inglês para algum concurso, alguma prova, Enem, vestibular, me chama que a gente conversa, tá? E vou deixar o link para o meu cursinho preparatório para o IBAN, que agora vai ser só lá de 28 e 29 de janeiro do ano que vem, para vocês, se vocês quiserem adquirir o cursinho de gramática. E com o tempo eu vou ver se eu coloco mais algumas aulas lá. Beleza, pessoal? Logo, logo vai ter mais um vídeo aqui de uma prova da IBAN, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.